Vamos até a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 até o 49. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 até o versículo 49. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra ela, ou contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vira e mexe, meus irmãos, a gente vê nos noticiários cenas lamentáveis de pessoas que morrem por causa do crime. E uma dessas cenas, certa vez, me chamou a atenção de uma mãe que estava sobre o cadáver do seu filho, que havia se envolvido com o tráfico, se envolvido com o crime. E essa mãe, sobre o cadáver do seu filho, dizia palavras como estas. Ela chorando dizia: eu disse para você, eu te ensinei, eu te aconselhei. E repetidas vezes, com lágrimas nos olhos, cheia de angústia no coração, aquela mãe dizia sobre aquele filho que já não estava mais vivo: eu disse, eu te ensinei, eu te avisei, você não quis me escutar, você não me obedeceu. E ela dizia em um tom de angústia, em um tom de revolta. Irmãos amados, mas o fato é que nós também somos assim. Deus fala conosco, Deus nos avisa, Deus repete, Deus vai mostrando na sua palavra, Deus vai mostrando a realidade, Deus vai nos instruindo, Deus vai nos mostrando a sua lei, a sua vontade, e a verdade é que muitas vezes a gente não liga, a gente não se importa, a gente não leva a sério, de fato, aquilo que Deus está falando muitas vezes. Esse texto está dentro do contexto de várias advertências de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo texto está em Mateus 17, só que em Mateus 17 são os terrenos que são diferentes. Um constrói a sua casa sobre a rocha e o outro constrói a sua casa sobre a areia, simbolizando pessoas que ouvem o evangelho e que praticam. Aquele que constrói sobre a rocha e aquele que constrói sobre a areia simboliza pessoas que ouvem o evangelho, mas não praticam. Esse texto é bem parecido, só que esse texto traz a metáfora de uma maneira um pouco diferente, em relação ao modo de construção. Aquele que ouve a palavra e pratica é comparado com alguém, com um construtor que constrói a sua casa com esmero, que constrói a sua casa com esforço, que cava uma boa vala, e aquele que ouve as palavras e não pratica é simbolizado aqui por aquele que constrói relaxadamente a sua casa. Vindo o dia, vindo o momento da enchente, vindo um momento específico de alagamento, vamos dizer assim, de algum fator climático terrível, aquela casa não se sustenta. Simbolizando assim o grande dia do Senhor, em que todas as obras serão julgadas, e aqueles que construíram sobre a rocha, que é Cristo, vão ser contrastados com aqueles que não construíram sobre a rocha, que é Cristo, porque ouviram a palavra, mas não praticaram a palavra. Essa pergunta de Jesus Cristo, irmãos, embora seja uma pergunta retórica, ela continua ecoando. Versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?
Por que chamam de Senhor, mas não obedecem? Por que chamam de Senhor, mas não obedecem? Jesus Cristo diz essas palavras há cerca de 2000 anos atrás. Essas palavras atravessam o mundo todo, vão até a Europa, América, chegam até o Brasil. E essas palavras estão hoje aqui, irmãos, em Juquiá. Isso está ecoando ainda e deve ecoar nos nossos ouvidos, nos nossos corações. Por que você chama Deus de Senhor, mas não obedece à sua vontade? E a pergunta que esse texto responde de diversas maneiras: por que não fazem a vontade? Por que ouvem e não fazem a vontade? E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E o primeiro ponto importante aqui, que o texto demonstra que essas pessoas que são repreendidas aqui, ouvem e não fazem a vontade de Deus, porque, primeiro, não consideram Cristo como Senhor. A palavra Senhor aqui, Kyrios, é Senhor mesmo. É o dono da vida, é o dono da nossa alma, é o dono de toda a nossa estrutura. E nem todas as pessoas consideram Jesus como Senhor. A maioria de nós está pronta para considerar Jesus como Salvador. O Senhor, é muito bom ser salvo de algo. Ou como um grande provedor, é muito bom ver Deus provendo a nossa vida, nos dando emprego, nos dando saúde, nos dando coisas necessárias para que a gente possa viver a nossa subsistência e ter a nossa subsistência. Mas veja, meus irmãos, poucas pessoas, segundo este texto, estão dispostas a considerar Cristo como dono de sua vida. Ter Cristo como Senhor significa que eu não sou mais dono da minha vida, Ele é dono da minha vida. E acontece que muitos de nós é admirador de Cristo. Admiramos os seus milagres, admiramos as suas maravilhas, admiramos as suas palavras maravilhosas, mas não queremos o senhorio de Cristo sobre nós. Queremos pensar o que quisermos a respeito da igreja. Cristo é o Senhor, mas eu penso o que eu quero a respeito da igreja. Para mim a igreja tem que ser assim, assado. Cristo é o Senhor, teoricamente. Se for assim, Cristo não é o nosso dono. Cristo é o Senhor, mas na minha família eu faço da maneira que eu quiser. Cristo é o Senhor, mas no meu trabalho eu faço da maneira que eu quiser. Em outras palavras, a vida dessas pessoas está dizendo o seguinte: Cristo é o Senhor só daquilo que eu quero. Eu só quero que Cristo domine a área da minha vida que eu quero. As outras áreas, deixa que eu sou o Senhor. Eu cuido da maneira que eu quiser. Pessoas, meus irmãos, que não levam de fato a sério Jesus Cristo. E esse é um ponto tão básico da nossa fé, irmãos, que se você não tem Cristo como Senhor da sua vida, você não pode ser discípulo de Cristo. Simples assim. Se Cristo não é o Senhor da nossa vida, nós não somos discípulos de Jesus. Ele quer exclusividade. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele diz que aquele que ama mais a própria família e até mesmo a si mesmo acima dele não é digno dele. Ele vai dizer isso em Mateus capítulo 10. Chamam de Senhor, mas não obedecem. Qual outra característica que eu quero compartilhar com os irmãos? Essas pessoas fazem isso, eu digo essas pessoas de uma maneira geral, porque muitos de nós podem estar incluso nisso. Todos nós temos a tendência pecaminosa e precisamos tratar os nossos erros. A segunda característica importante, irmãos, é que esse tipo de pessoa descrita no texto é o tipo de pessoa que acha que só ouvir o evangelho é suficiente. Eu estou ouvindo. Eu estou recebendo o ensinamento. Eu estou participando. Eu até gosto de ouvir a mensagem. Eu até coloco lá na televisão, no rádio, mensagens evangélicas. Eu amo ouvir. Mas é o tipo de pessoa que gosta só de ouvir e acha que ouvir é suficiente para ser discípulo de Jesus Cristo.
Esse texto está mostrando aqui o resultado de pessoas que somente ouvem o Evangelho e não praticam o Evangelho de Jesus Cristo. Ouvir somente não é suficiente. Ninguém é discípulo de Jesus somente por ouvir as palavras de Jesus. Qualquer um ouve as palavras de Jesus. Irmãos, quando Jesus esteve na terra, Jesus teve vários admiradores, mas poucos discípulos. Pilatos foi um deles. A gente olha a passagem de Pilatos e chega até a dar uma simpatia, né? A gente começa a olhar o texto e tal, você começa a simpatizar esse Pilatos, né? Viu que Jesus não era culpado. Ponto positivo, Pilatos. Ele olhou, viu que o povo estava enviando Jesus, os fariseus, os religiosos, estavam enviando Jesus para ser crucificado, para ser condenado, e ele não tinha cometido nada. Opa, ponto para Pilatos. Teve a ideia de colocar Barrabás para que fosse substituído no lugar de Cristo. Pensou assim, poxa, se o povo escolher Barrabás, Barrabás será condenado e Jesus será solto. Pronto para Pilatos, né? Ponto para ele. No final ainda fez uma atitude célebre que nós usamos até hoje, né? Eu lavo as minhas mãos. A gente usa isso até hoje, né? Quando a gente quer dizer que a gente não tem culpa de nada. Eu lavo as minhas mãos. Opa, Pilatos, esse aí foi salvo. Não, esse aí é o da pior espécie. Ele fica em cima do muro. Ele não escolhe a Cristo. Ele ama mais o seu cargo político do que Jesus. Ele ama mais o seu cargo na empresa, em qualquer lugar, né? Eu citei aqui só como exemplo, do que o próprio Cristo. É por isso que em Atos dos Apóstolos vai dizer que Jesus foi morto nas mãos de perversos. E entre esses perversos está Herodes e Pilatos. A Bíblia não considera Pilatos como inocente. Por isso, irmãos, esse tipo de pessoa aqui, que Jesus está exortando, é o tipo de pessoa que gosta muito de ouvir, mas não tem Cristo como Senhor, porque não gosta de praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Tiago diz o seguinte, 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Porque essa é uma forma de enganar a si mesmo, de viver em ilusão. O que é viver em ilusão? Eu sou discípulo de Jesus, afinal de contas eu ouço tanto, eu admiro tanto. O inferno está e continuará indo para lá, até aquele grande dia, grandes admiradores de Cristo. Cristo não quer fã, admiradores. Cristo quer adoradores. Pessoas que entendam que Jesus é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o Kyrios, que Ele é o Senhor, a palavra que substitui o tetragrama lá, vocalizado como Yahvé no Antigo Testamento. É Deus, Ele é o Senhor. Ou Cristo é o Senhor das nossas vidas, ou Ele não é nada. Chamam de Senhor, mas não obedecem. Outro motivo que esse texto apresenta é porque pessoas desse tipo, irmãos, e repito, todos nós estamos sujeitos a isso, acham que, além de ouvir, proferir, confessar publicamente, ou dizer palavras para Jesus dizendo que Ele é o Senhor, é suficiente. E o que esse texto está mostrando para nós, amados, é que mesmo que eu chame Jesus de Senhor, e mesmo que eu pregue aqui a palavra de Deus, e mesmo que eu louve a Deus e cante um cântico muito bonito, mesmo assim eu posso ser um falso discípulo, se Ele não for Senhor de verdade da minha vida. Onde nós observamos isso no texto? Jesus diz que muitos, nesse texto e conectado com o texto de Mateus, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. Por que essa repetição, irmãos? Porque tanto a língua hebraica como a língua grega não tem alguns recursos que a nossa língua tem. Então é usado muito o recurso da ênfase, repetição. Lembra lá que Isaías viu, né, o Senhor assentado no trono? O texto poderia estar dizendo que os anjos diziam que Deus é santíssimo. Uma palavra que nós temos na língua portuguesa. Mas o texto é santo, santo, santo. A repetição e a ênfase. E por que Jesus diz aqui? Muitos dizem para mim, Senhor, Senhor. Isso tem um indício aqui. Um indício de ênfase em falar.
em proferir. A ideia aqui, irmãos, é que essas pessoas estavam enganadas e estão enganadas, achando que tem alguma intimidade com Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Essas pessoas achavam mesmo que tinham intimidade com Cristo. Ó Senhor, meu amado Salvador. E Jesus dirá abertamente: nunca vos conheci. Claro que não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento experimental. Jesus conhece todas as pessoas. É o conhecimento no sentido de: eu nunca tive um encontro com você. Eu não conheço você como meu filho. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso, irmão, se chamamos Jesus de Senhor, mas praticamos a mentira, compartilhamos notícias falsas, somos fofoqueiros, falamos mal dos outros, somos idólatras, odiamos o nosso irmão, compartilhamos impureza, adultério e um monte de outras coisas, vivendo nestas coisas, como pode sermos discípulos de Jesus? Esse texto está dizendo claramente: os falsos discípulos, eles gostam de dizer Senhor, Senhor, mas não têm um compromisso com Deus. 1 Samuel 15, 22, nós vemos uma coisa importante relacionada a isso. E diz o seguinte: Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que sacrificar. E Jesus diz em Mateus 7, 21, como nós mencionamos: nem todo que me diz Senhor, Senhor, a repetição aqui, da ênfase, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Se a pessoa não está nem se lixando para a lei de Deus, a pessoa não tem o senhorio de Cristo. Eu li o Salmo 1 porque o Salmo 1 abre o saltério, e ele coloca ali a diferença entre o justo e o ímpio, e é a lei do Senhor. E o ímpio, no contexto do Salmo 1, irmãos, não é o ateu. Não existia ateu teórico como existe hoje nos tempos bíblicos. Não existia. É alguém que estava na comunidade do povo de Deus, que ouvia a lei de Deus, só que não praticava. É o escarnecedor, aquele que não tem temor, aquele que não pratica a lei de Deus, aquele que não está se importando com a opinião de ninguém. Esse que não tem, e que está demonstrando com essas atitudes, irmãos. E se isso for um hábito de que não está em Cristo. O apóstolo João vai lidar com esses testes de um verdadeiro cristão. E um dos testes que ele coloca, além da fraternidade, do amor, e além daquilo que se crê, a crença, a fé, um dos testes é o teste moral. E ele diz: aquele que vive pecando não pode estar em Cristo. As traduções mais antigas diziam aquele que peca, só que todo mundo peca, né? Então, fica um negócio um pouco complicado. Porque se todo mundo que peca não tiver comunhão com Deus, então ninguém tem. Mas o texto ali está no presente do indicativo, uma ação contínua. Por isso os tradutores modernos traduzem como aquele que vive pecando, ou seja, aquele que tem o pecado como um hábito. É diferente pecar, é diferente ter o pecado como um hábito. A pessoa, todos nós estamos sujeitos aqui a mentir, não é verdade? Mas é diferente a gente ter isso como estilo de vida. Irmãos, tem pessoas que têm como estilo de vida a fofoca, a mentira, a impureza, como estilo de vida. Não para de fazer isso. Ela está vivendo pecando. Por mais que esteja falando sobre Deus, por mais que esteja ouvindo sobre Deus, por mais que esteja proferindo o nome de Deus, a pessoa está vivendo pecando. Essa é uma advertência para todos nós. Mais uma questão importante desse texto, irmãos, é que esses falsos discípulos, porque o texto retrata estes que ouvem e não praticam, e que vão ser surpreendidos naquele dia, como falsos discípulos. É que estes falsos discípulos, eles muitas vezes acham que não devemos nos esforçar em relação à salvação. Veja, irmãos, não há nada mais enganoso do que pensar que o fato de sermos salvos pela graça anula
os esforços. Não há nada mais enganoso do que isso. Talvez até alguns hipercalvinistas entendam assim de maneira equivocada. Está tudo predestinado, eu não preciso me esforçar. Esse texto está dizendo o contrário. Que aqueles que têm um encontro com Cristo, estes sim vão se esforçar. Isso está ilustrado, exemplificado, neste homem que faz uma vala, que se esforça para construir a estrutura de sua casa. Significa, meus irmãos, que dentro do processo de salvação, nós devemos então nos esforçar. Devemos trabalhar pesado. Mas, irmãos, poucos, até um sino soa aí, né? Até o sino soa, né? Poucos estão dispostos, irmãos, a se sacrificar. Por que eu estou falando de sacrifício? Sacrifício é em relação ao comportamento, à lei do Senhor. Há pessoas que dizem assim, eu sou assim, nunca mais vou mudar. Nasci assim, vou morrer assim. Então quer dizer que você quer seguir a Cristo, não quer abrir mão de nada. Não quer cavar a vala? Não quer construir a estrutura? O fato de Jesus ter conquistado a salvação não implica que nós não devemos nos esforçar. Inclusive, essa era uma distorção da mensagem do apóstolo Paulo, da pregação pela graça. O apóstolo Pedro vai dizer em sua carta que havia pontos na carta do apóstolo Paulo, nos escritos de Paulo, difíceis de entender, que os indoutos inconstantes distorciam para a sua própria perdição. E o contexto é o quê? A salvação pela graça. A salvação pela graça não anula os esforços. Pelo contrário, a própria graça de Deus, se está operando em nós, vai produzir os esforços em nosso coração. Não é uma justificativa para a gente andar de qualquer forma. Para a gente se esquecer da lei de Deus e usando como justificativa, não, eu estou aqui, minha vida está toda torta, eu não vou arrumar porque a salvação é pela graça. Isso é afronta contra Deus. E por último, meus irmãos amados, esses que são falsos crentes, mencionados nesse texto, os verdadeiros também estão mencionados, mas a ênfase aqui é nos falsos. Por isso que Jesus começa o texto dizendo, né? Por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem a minha vontade? A ênfase aqui é uma advertência aos falsos discípulos. E última coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, é que esses falsos discípulos não se incomodam. Eles acham que estão seguros diante da sua postura. Quem fica incomodado, irmãos, tem um indício muito forte de ser um verdadeiro discípulo. Porque é o Espírito Santo que faz essa obra, que faz a gente se incomodar. Poxa, será que eu estou errando? Será que eu estou vivendo minha vida de acordo com o cristianismo verdadeiro? O Espírito Santo traz isso, traz essa dependência. É por isso que, quebrando todos os padrões ali do pensamento judaico de sua época, Jesus Cristo vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que dizem, eu sou um pecador mesmo. Mas o texto aqui está retratando alguém, esse falso discípulo, não como alguém que reconhece o seu erro, pelo contrário, ele não reconhece. Ele pensa que está tudo bem caminhar desse jeito, está tudo bem, nada vai acontecer comigo. E de fato, irmãos, esse texto demonstra que, em termos de julgamento da salvação, agora não há nenhuma diferença entre o justo e o ímpio. Porque Deus não está aqui para dizer para a gente não pode chegar para Deus agora e dizer, Senhor, mostra para mim quem que é justo, quem que é ímpio aqui, quem que é o joio e quem que é o trigo. Não está. Esse texto está expressando isso. De que forma, irmãos? Mostrando essas duas estruturas, essas duas casas, e as duas aparentemente estão seguras. Aquele que não se esforçou, aquele que não construiu o alicerce, que é aquele falso discípulo que ouve, mas não pratica, ele está seguro. Até que chega um momento determinado. Onde está esse momento determinado, meus irmãos? No texto, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Até aí tudo bem, né? A casa estava em pé, não é verdade?
até aí tranquilamente. Mas, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, esse é um alerta para todos nós. É um alerta porque podemos ter a ilusão de que a nossa vida está tranquila, de que o nosso procedimento está correto, de que Deus está se agradando de nossos procedimentos. Podemos ter essa ilusão, irmãos, até que se chegue um momento em que não haverá mais ilusão. E inclusive não haverá mais oportunidades para o arrependimento. Por isso, meus irmãos, eu considero esse texto da Escritura aqui como uma graça de Deus. Porque não é muito melhor a gente receber uma advertência enquanto dá tempo de a gente consertar a nossa vida, do que a gente receber a advertência final que esse texto está demonstrando, daquele grande dia, em que não haverá mais oportunidades? É muito melhor então. E por isso Jesus escreveu esse texto. E eu digo com convicção, irmãos, Jesus não escreveu esse texto para os reprovados. Porque os reprovados vão olhar esse texto e vão dizer, não, isso daí não é para mim. Esse texto só faz efeito naquele que entende a voz do bom pastor. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que foram tocados por Deus, e eles vão ver realmente, há um perigo na vida que eu estou vivendo. Há um perigo em relação ao procedimento que eu estou tendo. E se eu continuar assim, eu vou caminhando para a perdição. Por isso, irmãos, nós devemos avaliar a nossa vida. E por isso a obediência é um fator tão importante. A obediência, irmãos, não é importante, e aqui estou finalizando, a obediência não é importante para nos salvar. Nós estamos cansados de saber disso, né? Obediência não salva. Não é nesse sentido. E não é isso que Jesus quis dizer, que uma pessoa poderia ser salva pela sua obediência. O que Jesus quis dizer e que a Bíblia toda demonstra é que uma pessoa demonstra se ela é filha de Deus ou não pela sua obediência. Portanto, a obediência, o temor, a lei do Senhor, aos mandamentos do Senhor, às coisas de Deus, é uma evidência de que Deus tem operado na gente. Não é a razão pela qual Deus nos salva, porque se fosse a razão pela qual Deus nos salva, ninguém seria salvo, porque ninguém pode ser obediente por si só. Por isso nós temos que avaliar, tivemos um encontro com Cristo? Cristo é de fato o nosso Senhor? Estamos ouvindo a mensagem e estamos com disposição para praticá-la? Louvamos a Deus e há uma conexão naquilo que falamos com aquilo que praticamos? Estamos confortáveis com a nossa existência? O que é ruim? Ou estamos incomodados, sempre incomodados com as nossas atitudes, sempre procurando espelhar o modo que Cristo viveu? Essas perguntas são importantes. Você é discípulo de Jesus? Nós somos, de fato, discípulos de Jesus? E para finalizar, meus irmãos, eu quero citar uma ilustração que Charles Spurgeon sempre usava com dois animais, o porco e o gato. Os palmeirenses vão ficar bravos comigo aí, né? É só uma ilustração. Essa ilustração é importante porque quando nós somos confrontados com essas verdades, às vezes a gente fica na dúvida. Será que eu sou salvo, né? A gente fica ali. Essa é uma dúvida boa. Porque é muito melhor do que andar enganado. Pensando, não, eu sou salvo. Só que para ajudar a gente a entender isso, essa ilustração eu acho que é boa. E Spurgeon usava a ilustração do porco e do gato para mostrar a natureza desses dois animais. O porco, ele tem uma natureza tal que se você experimentar dar um banho no porco, né, passar um perfume de alguma empresa aí, sei lá, Jequiti, Avon, né, Natura, você dá um banho no porco, passa o perfuminho nele. Tá cheirosinho, né?
e aí você coloca ele no quintal e tem a água limpa e a água suja. Para onde ele vai? Para onde ele vai? Para a água suja. E o gato? O gato, se você jogar ele na lama, ele tem uma língua áspera e vai usar essa língua para ficar se lavando. Eles têm naturezas diferentes. E Spurgeon faz essa comparação para mostrar como que o crente deve se relacionar com o pecado. O crente não deve ser como o porco. O porco, se ele for lavado, ele volta para a lama. Porque o porco ama a lama. Ele ama o pecado. Na prática, o falso cristão, ele ama o pecado. Ele ama mentir. Ele ama zombar. Ele ama a impureza. Ele ama, não é algo que incomoda ele. Assim como o porco ama a lama. O porco não fica incomodado com a lama, né? Fica, pô, eu tô aqui nessa lama tão fedida. Não. Se ele pudesse pensar, o que ele pensaria? Pô, que laminha da hora, né? Essa laminha aqui, pô, tá no jeito aqui. Já o gato não. O gato, se você jogar a lama nele, ele vai se limpar, e isso simboliza a vida do cristão. Porque acidentalmente o pecado vai nos sujar, irmãos. Nós chegamos assim, aqui, sujos pelo pecado. Porque com certeza hoje nós pecamos. Falamos o que não deveria. Não elogiamos a comida da esposa. É pecado. Mas veja, é diferente uma sujeira que é um acidente e eu me incomodo com ela. O gato se incomoda com essa sujeira. Se ele pudesse pensar, ele não diria, poxa, eu vou ficar na lama. Se ele pudesse pensar, ele diria, poxa, vou tirar isso daqui, está me incomodando. Eu quero ficar limpo. E ele usa o seu mecanismo de limpeza. O nosso mecanismo de limpeza é o Espírito Santo, que limpa o nosso coração. Essa ilustração é boa para que a gente entenda. Nós vamos acidentalmente pecar. Por muitas vezes nós vamos nos esquecer de Deus. E como diz a nossa confissão de fé, por muitas vezes Deus nos lançará nos nossos pecados para nos humilhar. Mas isso não será definitivo na nossa vida se nós formos filhos de Deus. Por isso, qual a sua relação com o pecado? Não adianta se enganar. O comportamento, irmãos, os irmãos sabem disso, tem pessoas mais velhas aqui. O comportamento de uma pessoa indica aquilo que ela faz. A pessoa pode dizer que ama a lei de Deus, mas todo mundo sabe quem quebra a lei de Deus constantemente. Só que algumas pessoas fazem isso no coração. Não é fácil de identificar. E por isso que esse texto serve para todos. Por isso, meus amados, esse texto é uma convocação para que examinemos o senhorio de Cristo na nossa vida, se de fato somos discípulos de Jesus. Amém?